esse tempinho, eu vou aproveitar só para divulgar para vocês e para falar para vocês que todas as nossas aulas desse programa de educação em deformidade, elas estão sendo gravadas, tá? E a gente tem colocado todas essas aulas e disponibilizado todas essas aulas na nossa plataforma de educação médica online, que é uma Medtronic Academy. Se vocês tiverem qualquer dúvida para acessar ou querer saber um pouco mais de informação, fique à vontade de entrar em contato com os representantes locais de vocês, que eles também podem ajudar vocês, tá? A gente vai mais uma vez trabalhar com essa ferramenta do Zoom. Acho que é uma ferramenta que está bastante utilizada ultimamente, bem intuitiva, é uma ferramenta bastante fácil, mas eu só vou dar aqui algumas informações gerais antes de efetivamente a gente começar a atividade de hoje. O que vocês devem estar vendo na tela é o meu compartilhamento de tela, mas vocês vão sempre enxergar alguém falando aqui no meio, né, o nome de uma pessoa ou a imagem dela que estiver compartilhando o vídeo. E aqui embaixo vai ter uma barra de ferramentas. Todos os participantes, eles estão com o microfone fechado, estão com o microfone no mudo, para que a gente possa, enfim, andar melhor com a atividade, não ter tanta interferência. Mas todas as perguntas são muito bem-vindas e vocês podem fazer a qualquer momento através desse Q&A aqui, Questions and Answers. Vocês podem escrever as perguntas por aqui, que os nossos palestrantes vão olhar as perguntas e vão responder online ou mesmo responder digitando a resposta se necessário, tá? Se eventualmente alguém quiser falar alguma coisa, basta levantar a mão e aí a gente abre o microfone específico desse participante para que venha a falar, poder falar, interagir falando. Tá? Obrigada por estarem conectados, obrigada pela participação de todo mundo. Hoje a nossa aula é com o Dr. Alexandre Spognato e o Dr. Marcelo Risso. Vou dar a palavra para eles, então, e boa noite e obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer em meu nome, em nome dos serviços que eu represento, o convite da Medtronic de participar dessa educação continuada que eles estão desenvolvendo aqui para o Brasil. Então, realmente uma honra estar aqui, apresentar um pouquinho da nossa experiência com vocês e ao lado do Marcelo Risso, aí, um grande colega, deixar ele se apresentar também. Obrigado, Fogaça. Prazer participar com você, que eu tanto admiro, e agradeço a Ana e a Medtronic pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e trazer um pouco também da nossa experiência nesse assunto. Ok? Vamos começar, Fogaça, com a sua apresentação? Então, vou compartilhar minha tela aqui, então. Bom, o objetivo hoje, então, é falar sobre a instrumentação na coluna osteoporótica, como prevenir e manejar as complicações. Basicamente, nós vamos tentar responder e falar sobre 3 assuntos. O que é a osteoporose, qual o impacto da osteoporose sobre o desfecho em cirurgia de coluna e como prevenir e tratar as complicações que a osteoporose pode causar na cirurgia. Bom, então a primeira pergunta é o que é a osteoporose. Então é uma doença osteometabólica, onde a gente vai ter uma diminuição da massa óssea, uma deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, e isso aumenta o risco de fraturas. Está associada com dor crônica, depressão, deformidade, perda da independência e aumento da mortalidade. Estatisticamente, ele vai afetar 50% das mulheres e 20% dos homens acima de 50 anos que vão sofrer uma fratura por causa dessa fragilidade óssea na vida. 5% dos casos de fratura do quadril morrem durante a internação, 12% nos 3 meses subsequentes e 20% em até 1 ano, para vocês verem a repercussão da osteoporose. Então, a gente define a osteoporose, a evidência de uma fratura, quando na densitometria a gente tem um desvio para baixo de 2,5 desvios padrões
isso aumenta muito o risco relativo de fraturas, e a gente divide a osteoporose em primária, que é pelo envelhecimento, e secundária. Na secundária, a gente vai ter diversas doenças endocrinológicas, gastrointestinais, várias das doenças crônicas, distúrbios nutricionais e também associado ao uso de medicamentos, principalmente o corticoide. O diagnóstico ele é baseado numa história clínica, na densitometria óssea, em exames de sangue, e hoje a gente tem até o FRAX, que é um dispositivo em que você entra com os dados da pessoa e você tem o risco dela ter fraturas por osteoporose em relação à população. Então, também é um caminho aí que vocês podem utilizar para avaliar o risco de fratura dos seus pacientes. O tratamento da osteoporose é, antes de mais nada, prevenir. Então, antes de mais nada, tem que prevenir que os idosos tenham osteoporose, quem tem uma doença crônica tenha osteoporose. Uma vez instalada, o tratamento é exercício físico, é evitar que esse indivíduo caia e tenha fraturas, é parar com outros fatores que vão piorar a situação dele, como fumo e álcool, e medicamentos. Então, a gente compara aí o metabolismo ósseo com esse jogo, que na minha época era bastante famoso, hoje não está tem tanto, que era o Pac-Man. Os tipos de tratamento envolvem o uso de cálcio, que deve ser acima de 1,5 gramas por dia, e vitamina D3. E aí tem dois tipos de droga: drogas antirreabsortivas e drogas anabólicas. Antirreabsortivas, a gente tem o bifosfonados, calcitonina, denosumab, estrógeno e moduladores seletivos do receptor de estrógeno. Eles vão atuar diminuindo a reabsorção óssea, mas não alteram a formação. E a gente tem as drogas anabólicas. A mais famosa dela é a teriparatide, é uma forma de PTH, e essa sim aumenta a formação óssea. A segunda pergunta da noite, então, é qual o impacto que essa osteoporose causa na cirurgia de coluna? Então, hoje, a gente sabe que a osteoporose é um fator de risco para afrouxamento do parafuso, com uma incidência que pode chegar até 60% em alguns trabalhos. Então, a gente tem um risco de fratura vertebral, que é maior do que muito maior quando a pessoa tem osteoporose, e a gente tem, então, cerca de 200 milhões de pessoas acometidas no mundo por esse problema. E a gente tem estudos epidemiológicos mostrando, então, que quando você faz uma cirurgia de fixação, você sobrecarrega as vértebras vizinhas, então você aumenta muito o risco desse paciente que sofreu uma cirurgia ter fratura osteoporótica de níveis adjacentes ou da última vértebra que foi instrumentada. E o que a osteoporose vai ter de repercussão, então, das nossas cirurgias? Então, a soltura do parafuso por si só já altera muito o desfecho clínico. A gente tem o colapso vertebral depois da soltura dos parafusos, com perda de lordose e aumento da dor lombar. A gente tem degeneração do nível adjacente e a gente tem a cifose juncional, que pode estar diretamente relacionada à osteoporose e também aumenta a dor e a incapacidade desses indivíduos. Então, tem vários estudos como esse daqui, mostrando que quem tem uma fratura por osteoporose, depois de um tratamento, por exemplo, de uma cirurgia de deformidade do adulto, ele vai piorar muito. Ele vai ter maior não união, ele vai ter menor qualidade de vida e ele vai ter falha mecânica muito importante. E a gente pode ter, inclusive, deterioração neurológica desses pacientes quando eles sofrem uma fratura por osteoporose no pós-operatório de uma cirurgia de deformidade ou uma artrodese num paciente com osteoporose. Falando mais especificamente do que a osteoporose causa, então, primeiro ela causa alteração anatômica. Tem um osso poroso, tem lesão cortical, e isso vai aumentar a falha dos implantes. A diminuição da densidade do osso esponjoso e da densidade mineral óssea vai reduzir a pega do parafuso e também causa subsidence dos cages que eventualmente sejam colocados. Isso diminui também a resistência do parafuso, aumenta a chance desse parafuso soltar completamente, o que a gente chama de pull-out, e a gente não consegue ainda, pelos trabalhos,
ter um limiar de densidade mineral óssea mínima para a gente dizer que aquele paciente pode ou não ser operado. A gente tem estudos biomecânicos, como esse aqui, em cadáveres, que mostraram a repercussão de ciclos de carga num parafuso com osteoporose. Então, vocês veem aqui pela foto que o grau de destruição óssea que chega nesses parafusos, tá certo? Então, o parafuso ele acaba ficando completamente solto e pior. Uma situação que você não consegue nem revisar esse parafuso, tamanho a perda óssea depois da soltura do parafuso. A gente tem as alterações associadas à cirurgia. Então, quando você tem uma cirurgia, vai ter um aumento do estresse e no movimento das vértebras subjacentes. Então, a gente tem maior risco de degeneração dos níveis adjacentes. A gente vai ter um excesso de carga nas extremidades e nos níveis adjacentes. Isso vai causar uma remodelação óssea ao redor do parafuso. E se a gente não tem um suporte anterior inadequado, aumenta o risco de afrouxamento dos parafusos e toda essa condição está diretamente relacionada à qualidade óssea do indivíduo. A gente tem esse trabalho também muito interessante, que foi uma pesquisa com 349 membros da Our Spine, um questionário com 16 perguntas, mostrando o que a osteoporose repercutia nas cirurgias deles. Então, a gente teve que 71,6 desses cirurgiões mostraram necessidade de revisão devido a complicações associadas à osteoporose. A complicação mais comum foi o PJK, fratura da vértebra instrumentada e pseudoartrose. 63 deles tiveram complicações intraoperatórias e 2/3 deles tiveram que fazer mudanças não planejadas no plano cirúrgico. O que eles usam de estratégia? Então, 3/4 realizam investigação em pacientes com fatores de risco. Só 19,6% rastreavam o paciente quando ele não tinha fatores de risco para ter osteoporose. 65,3% tiveram que fazer extensão da instrumentação. 63,8% incorporam a injeção de cimento no corpo vertebral. 32,8% adição de suporte anterior. 27,3% fazem instrumentação híbrida. E 50,5% acabam optando, até em alguns casos, por não instrumentar, fazer só a descompressão para tentar evitar a complicação da instrumentação em osso osteoporótico. Nós falamos da PJ... Oi. O que você acha da gente já lançar a primeira questão para a audiência? Vamos mandar. Vamos lá. O Cleiton podia colocar a primeira questão? Então, você investiga se o paciente tem osteoporose antes de uma cirurgia de artrodese? Por favor, escolham aí a opção sim ou não. Olha só, a maioria dos colegas investiga, 70% dos colegas, quase 70%, investiga os pacientes antes da artrodese. Muito bom. Muito importante. Segue uma tendência, né, Fogaça? Vamos lá. Desculpa interromper, mas isso é interessante. Então, ainda falando desse segundo tópico, do que a osteoporose causa na cirurgia de coluna. Então, ela está altamente associada ao PJK. Então, revisões sistemáticas e meta-análises mostram 10% de PJK que vão precisar, inclusive, de revisão cirúrgica. A maior incidência de PJK é quando a fixação para em T3, comparada a T4. A instrumentação de T2 a T6 tem maior incidência de PJK comparada à instrumentação torácica inferior ou lombar. Então, a coluna torácica superior está propensa à subluxação e à falha da banda de tensão, e a coluna torácica inferior está mais sujeita a fraturas vertebrais. A prevenção da PJK passa por reduzir a rigidez da construção e aí tentar fazer, então, uma instrumentação híbrida com ganchos de lâmina nos níveis limites, né?
reduzir as lesões de tecidos dorsais e das facetas articulares, estender a instrumentação até um nível com cifose segmentar acima de 5 graus, instrumentação finalizada na zona de transição é altíssimo risco de PJK, e aqui de novo a gente vê então a baixa densidade óssea interferindo no risco de PJK e necessitando então de complementação com cimentação de parafusos ou tratamento da doença. E outra coisa importante é realmente obter um bom alinhamento sagital. Outra repercussão da osteoporose na nossa cirurgia é a pseudoartrose. Então, a gente tem um risco aumentado de pseudoartrose em paciente osteoporótico e em paciente com uso crônico de corticoide. Então, nesses pacientes, muitas vezes você associar a via anterior e posterior acaba tendo um resultado melhor. Suplementação com enxerto ósseo local ou ilíaco, porque às vezes esse osso ele já é muito pobre em termos de capacidade de promover a artrodese e muitas vezes a gente precisa proteger a nossa fixação distal, estendendo a instrumentação até a pelve. Dentro das falhas de fixação, que também a osteoporose pode estar relacionada, a gente tem precoces e tem as tardias. A precoce normalmente é uma interface osso-implante ou a fratura vertebral, e as tardias normalmente é uma falha intrínseca da instrumentação. Material, banda e fios sublaminares, eles falham por fratura da base do pedículo. Construção com ganchos falham por soltura dos ganchos ou por fratura do pedículo. E os parafusos pediculares, eles falham na interface osso-parafuso. Pela via de fixação, a anterior, os ciclos repetitivos aumentam o risco de subsidence e migração do parafuso. E a fixação posterior, a gente tem uma ancoragem limitada devido à qualidade óssea, com afrouxamento e arrancamento do parafuso. Então, esse mecanismo de falha, normalmente a gente chama ele de efeito limpador de para-brisa, que vocês puderam ver naquela foto da tomografia do que sobra do osso aplicado às cargas num osso osteoporótico. Então, nós já falamos do que é osteoporose, nós já falamos de como essa osteoporose repercute no resultado da nossa cirurgia, em diversos aspectos, com PJK, com falha e com a falha de fusão. E agora a gente vai para o terceiro tópico, é como que a gente previne e trata as complicações da osteoporose na cirurgia de coluna. Então, o primeiro, e talvez o mais importante, é a gente reconhecer, a gente diagnosticar, tá? Então, é fundamental diagnosticar a osteoporose, e não só a osteoporose, mas todas as outras comorbidades do nosso paciente, principalmente se a gente vai tratar um paciente com deformidade, vai fazer uma artrodese longa no indivíduo idoso. Então, é importante a gente reconhecer as várias comorbidades e a fragilidade desse indivíduo. E, para isso, a gente tem extensa literatura mostrando, então, esse Frailty Index, que a gente pode averiguar através de questionários e ter um melhor suporte, então, para a gente discutir, até antes da cirurgia, os riscos e benefícios da cirurgia com o nosso paciente. Uma vez diagnosticado, aí a gente tem o tratamento. E a literatura mostra que a teriparatide tem evidência de que funciona. Ela promove a cicatrização da fratura por osteoporose. Ela pode ser dada antes e depois da cirurgia e ela dada nesses momentos, ela diminui a soltura dos nossos parafusos. Tem trabalhos mostrando que, inclusive, ela acelera a fusão em pacientes com osteoporose comparando com pacientes tratados apenas com bifosfonados. Ele aumenta a densidade óssea e, então, ele realmente muda o resultado da nossa cirurgia. Então, aqui eu vou mostrar alguns estudos mostrando isso que eu falei. Então, esse daqui é um estudo mostrando que a teriparatida, ele tem melhor resultado na fusão óssea no paciente com osteoporose, comparando com aquele que não fez tratamento algum.
Esse outro estudo mostra que ele, nos pacientes com osteoporose e que vão precisar ou que já fizeram uma cirurgia lombar, ele aumenta a qualidade óssea e, inclusive, cortical, diminuindo os problemas de soltura de parafuso. Nesse outro trabalho aqui, ele mostra que o efeito dele, preventivo, ele aparece até 6 meses. Então, muitos estudos advogam você, se possível, esperar um pouco para fazer a cirurgia e tratar primeiro, que você vai ter melhores resultados. Outro fato muito importante no paciente com osteoporose que a gente vai precisar operar é a escolha dos implantes. Então, se a gente adicionar ganchos de lâmina ou fios sublaminares ou fizer uma suplementação com cimento, a gente vai ter melhores resultados e menos complicações numa cirurgia num paciente com osteoporose. Então, para aumentar a força da nossa construção, a gente tem, por exemplo, em vez de usar parafusos sólidos, a gente utilizar parafusos que são canulados e que vão poder receber essa cimentação. Existem também parafusos que eles têm um design próprio para ser reforçado com cimento. E isso também está relacionado com melhor resultado. E o parafuso com maior diâmetro, e principalmente se ele tiver aquela capacidade de expansão, também é uma vantagem na força que vai precisar para ter um pull-out desse parafuso, aumentando a força da nossa construção. Outras técnicas é o amarrilho sublaminar ou os ganchos. A associação de parafusos com os ganchos. Os ganchos na configuração clown e até o gancho colocando supralaminar, todos são opções que aumentam a força da nossa construção num paciente osteoporótico. A gente tem trabalhos mostrando os princípios e as técnicas que têm que ser utilizadas. Então, a gente não pode fazer força em demasia nesses pacientes. A gente precisa ter um bom suporte anterior e a gente precisa restituir um balanço sagital razoável nesses pacientes. A gente tem que preservar a cortical posterior na hora de fazer a introdução dos parafusos. A gente não pode mudar a angulação desse parafuso, você só tem uma chance de passar esse parafuso bem passado. Se você tiver que mudar o trajeto, você já vai comprometer a força desse parafuso. Fazer o macheamento menor ou não fazer o macheamento, tentar penetrar o córtex anterior da vértebra e ter um parafuso mais direcionado para o aspecto cefálico da vértebra. São todas técnicas associadas a melhor resultado. Então, aqui outros trabalhos mostrando que o parafuso pedicular deve ser maior em comprimento e maior nas roscas. Ele deve atingir o terço anterior do corpo vertebral e ele vai ter uma maior pega com isso. A revisão, tentar ocupar mais o pedículo dessas vértebras e tentar diversificar e aumentar os pontos de fixação da vértebra. Os parafusos cônicos estão associados a maior força contra o pull-out. Parafusos expansíveis também ainda tem poucos estudos, mas também estão associados a uma melhor força, mas eles têm uma dificuldade de extração. E os parafusos corticais, que hoje em dia também estão sendo advogados, ele também tem uma maior força contra o arrancamento na coluna. Falamos dos implantes, dos parafusos, vamos falar um pouco das hastes. Então, hoje a gente tem a disponibilidade de haste de cromo cobalto e titânio. A haste de cromo cobalto ela tem uma maior rigidez, tem uma menor taxa de fratura da haste, mas ela aumenta o risco de PJK. Para tentar minimizar isso, existem hastes de transição ou hastes cônicas que podem ser utilizadas, mas a gente tem que lembrar também que usar essas hastes menos rígidas pode causar pseudoartrose nesse nível em que tem a transição da haste. Então, aqui são outros trabalhos mostrando, então, a vantagem do cromo cobalto
e a desvantagem do cromo cobalto comparando com as hastes de aço e com as hastes de titânio. Então, se por um lado ela vai quebrar menos, ela vai ter menos flexibilidade, ela vai causar mais PJK. Aqui falando de novo da haste de transição, que pode ser uma solução para isso, mas ela também tem um risco maior de pseudoartrose no nível da transição. E por último, vamos falar da cimentação. Então, ela é uma outra técnica para aumentar a construção da nossa armação, da nossa artrodese. Não é uma técnica tão nova, mas ela está sendo aperfeiçoada. Então, hoje, a gente tem a associação da cimentação com parafusos feitos para serem utilizados com cimentação, tá? Então, esse cimento ele tem que ser utilizado na forma viscosa, tá certo? Normalmente, 2 a 3 ml por parafuso, como se fosse uma cifoplastia, e eles mostram, então, um aumento da força necessária para arrancar aquele parafuso, aumentando a segurança contra o pull-out da nossa instrumentação. Aqui a gente tem trabalhos mostrando, então, o quanto deve ser injetado, que é entre 2 e 3 ml, o tempo de cimentação, que é ainda com cimento mole, o tipo de parafuso, que é melhor você utilizar um parafuso apropriado para essas técnicas do que o nosso parafuso sólido convencional, e o tipo de cimento que a gente tem disponível, que tem vantagens e desvantagens. Aqui outros artigos mostrando, então, que a cimentação vai reduzir o afrouxamento do parafuso, vai diminuir o risco de pull-out do parafuso, mas ele também tem problema se você tiver que revisar essa cirurgia para tirar o parafuso, tá? Então aqui a gente tem alguns modelos de parafuso próprios para cimentação e que estão sendo testados e mostrando, então, que eles são mais seguros, principalmente no quesito extravasamento do cimento. A gente tem complicações associadas à cimentação. Essas taxas de extravasamento, elas são menores quando você usa o parafuso canulado ou fenestrado. Varia também com o quanto de cimento você injeta. E a gente sempre lembra da dificuldade técnica de extração desse parafuso, se você tiver que fazer uma revisão, se você tiver uma infecção. A complicação da cimentação, a mais catastrófica, normalmente está relacionada ao extravasamento, que pode ir desde danos neurológicos até problemas hemodinâmicos com embolismo pulmonar. A gente tem sempre o problema da extração, principalmente se é um paciente que vai precisar de uma revisão ou se tiver uma infecção. E a gente tem que lembrar de casos que aí são bem mais raros, de anafilaxia e até morte pelo uso da cimentação. Então, aqui a gente tem alguns artigos mostrando o benefício da cimentação e também vamos falar da técnica cirúrgica. Então, parte disso a gente já falou, mas esse artigo aqui resume. Então, tentar aumentar os pontos de fixação, tentar aumentar e combinar parafusos com ganchos, com amarrilhos sublaminares, não fazer instrumentações apenas com ganchos, por exemplo, combinar técnicas de suporte anterior, aceitar um grau de correção menor do que seria num paciente jovem, e isso hoje já tem trabalhos mostrando que você precisa fazer uma correção do quanto você precisa corrigir dependendo da idade do paciente e, na medida do possível, tentar ter o nosso parafuso com apoio na cortical do outro lado. Então, aqui a gente tem essas técnicas cirúrgicas e de não machear ou machear com um macho de tamanho inferior ao do parafuso e angular o nosso parafuso de modo mais cefálico para aumentar a resistência do pull-out. Aqui de novo mostrando o uso da teriparatide, também com os parafusos expansíveis. Para terminar, queria mostrar para vocês esse artigo, que esse aqui é uma sugestão de leitura para vocês. É um artigo de 2015,
que ele tem aqui um resumo de todas as drogas que podem ser utilizadas no tratamento da osteoporose. Então tem a dose, por quanto tempo, os riscos e os benefícios. E esse artigo também termina com essas dicas para quem vai ter que operar um paciente com osteoporose. Então, praticamente a gente já falou sobre todas elas, mas aqui fica então uma revisão, um artigo de sugestão para a leitura de vocês. De tudo isso que eu falei, o que vocês precisam levar para casa, então, é primeiro, saber o que é osteoporose, saber que ela repercute na nossa cirurgia, com aumento de PJK, com aumento da taxa de não fusão, com aumento da taxa de complicação. E que o mais importante, então, é suspeitar e pesquisar se o nosso paciente tem osteoporose. Uma vez diagnosticada, considerar tratar a osteoporose antes da cirurgia e, se não for possível, tratar depois da cirurgia. E aí a gente viu que a gente vai ter que fazer toda uma modificação da nossa cirurgia, que vai desde as técnicas até a escolha dos parafusos, da técnica cirúrgica que a gente vai utilizar e também utilizar adjuvantes como a cimentação. Sempre temos que ter esses cuidados, então, no intraoperatório e uma boa técnica cirúrgica. É um parafuso que, quando é colocado, você, principalmente se estiver utilizando cimento, você vai ter pouquíssima oportunidade de revisar esse parafuso. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito bom. Quem quiser mandar perguntas depois, aqui está o meu e-mail também. E estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Fogaça, muito bom, parabéns. Ótima apresentação. Vamos pedir, o Cleiton, coloca a próxima pergunta, para a gente já usar de mote para a nossa continuidade. E aqui, Fogaça, tem 3 perguntas aqui do Alexandre. Algumas eu quero deixar para a gente discutir depois, mas uma delas que ele coloca é o seguinte: a quem e como indica e maneja pré-operatoriamente o uso de teriparatide? Bom, então, a teriparatide, ela é uma medicação, então, que ela vai promover a formação óssea, tá certo? Isso daí tem 2 caminhos que eu aconselho. Eu, por exemplo, na minha prática, eu raramente trato. Eu, tanto no HC, quanto na CD, até no consultório, quando eu me deparo com um paciente que eu vou precisar fazer um tratamento, eu peço ajuda dos nossos colegas reumatologistas, tá certo? Então, eu raramente faço o tratamento sozinho. Eu compartilho esse paciente com os reumatologistas, mando uma carta para esse reumatologista dizendo que esse paciente precisa de tal cirurgia e qual seria a opção deles. E eles têm muito mais traquejo em lidar com esses pacientes que a gente. Então, se você, na sua prática, você não tem essa disponibilidade, aí você vai ter que ler, vai ter que entender, porque é um tratamento que você tem que fazer, você tem que seguir com exames de sangue, ele tem alguns riscos e complicações. Então, muitas vezes, o ideal é a gente ter ajuda aí dos colegas que tratam isso diariamente, que são os reumatologistas. Eu, na minha prática, faço isso. Eu também estou de acordo. A gente tem que, quem trata paciente com osteoporose, olha aqui, metade dos nossos colegas tratam antes da cirurgia e muda o planejamento cirúrgico, mas acho que um reumatologista é um parceiro indispensável no manejo desses pacientes, né, na minha opinião. Então, na nossa enquete aqui, quando o paciente tem diagnóstico, a maioria dos pacientes muda o planejamento cirúrgico e trata a osteoporose. Ok. Bom, eu vou dar continuidade e a gente discutir alguns casos e aí provocar também a plateia, a audiência nossa a participar. Muito bem. Bom, o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é esse paciente, médico cardiologista de 68 anos, que internou com um quadro de lombalgia mecânica há 2 meses, mas uma semana ele piorou muito, só tolera ficar em decúbito dorsal. Essa piora vem sendo progressiva, ele não tem déficit motor.
Ele tem um antecedente significativo, que ele teve um acidente de moto há 30 anos e teve várias cirurgias abdominais, várias fraturas, não na coluna, especialmente nos membros inferiores. Permaneceu 2 anos acamado, 6 meses quase UTI, e no final precisou fazer uma amputação no nível da coxa direita. É um paciente que deambula com prótese e muleta, mas parte do tempo ele é cadeirante. Tem fratura, e teve uma fratura de L1 há 5 anos, fez uma vertebroplastia em outro serviço, é fumante, diabético. No exame físico, ele não tem déficit, tem uma dor lombar que irradia para os glúteos, sem alteração neurológica e sem dor a manobras provocativas de psoas e quadril. Essa é a radiografia e a tomografia de entrada deste paciente. Então, nós vemos a fratura de L1, tratada com a vertebroplastia, aparentemente sem sinais de reagudização, e esse corte axial em L3, né, mostrando uma fratura também, e um corte do sacro que eu coloquei só para mostrar o grau de porose deste paciente. Na cintilografia, ele tinha uma captação nessa região de L3, e a densitometria óssea mostrava um grau intermediário, mas especificamente, quando a gente vê L4, ele está num nível de menos 2,3 desvio padrão. Normalmente, eu até queria perguntar para o Fogaça o que ele acha, quando eu vejo uma densitometria óssea de um paciente que tem artrose e osteoporose, primeiro eu olho desconfiado, e segundo, eu valorizo sempre o pior número que eu vejo aqui, né? E nunca o gráfico. O gráfico, eu acho que ele pode nos enganar. O que você acha disso, Fogaça? Se o paciente já tem uma cirurgia prévia, e aí ele tem também a cimentação de uma cirurgia prévia, ele tem artrose, esse número ele é bem mascarado, né? Então, muitas vezes, a gente pode até optar por confiar mais na densitometria que avalia o quadril ou o punho, né? E confiar menos na coluna, porque aqui a gente está vendo que, pelos cortes aqui, é um osso francamente osteoporótico, né? E acaba sendo, essa é uma das limitações da densitometria óssea, quando a gente já tem uma cirurgia prévia, e principalmente quando o paciente tem muita artrose, acaba mascarando uma osteoporose mais grave. Sem dúvida. Eu acho, e aí quando eu analiso a densitometria da coluna, eu tento ver a vértebra que está mais visível, mais antero-posterior na imagem, que no caso aqui é L4 realmente, que tinha um nível menos 2,3. Né? E aí, ele tinha uma suspeita, de fato, de uma infecção nessa vértebra. Né? Nós fizemos uma biópsia que me mostrou uma fratura recente com processo inflamatório crônico, a cultura dessa punção veio negativa e a proteína C reativa dele tinha um nível não muito elevado, 1,2. Então, Cleiton, vamos botar para a plateia a pergunta. Pergunta 3, Cleiton. Qual a sua alternativa de instrumentação? Pode pôr a resposta aí para gente. Então, a maioria preferiu uma fixação posterior T11L5 híbrida. E aí nós temos 12% dos colegas que preferiu, indicou uma via anterior associada, né? Mas 20% considera uma fixação curta. Bom, vamos lá. Primeiro, eu fiz só a via posterior, né? E essa imagem, eu acho que é mais para mostrar e ratificar aquilo que Fogaça falou, que
parafuso em osso osteoporótico, quando a gente vai para uma cirurgia dessa, eu não tive tempo de tratar esse paciente antes de operá-lo, né? E ele não vinha em tratamento. A gente tem que tentar fazer a instrumentação o mais precisa possível, com menos agressão possível dos elementos posteriores. Eu passo parafuso pedicular com técnica freehand em todos os pacientes, menos pacientes com osteoporose. Aí eu faço a técnica radioscópica, porque isso me dá mais garantia, mais precisão de que eu vou ter um acerto no posicionamento do parafuso. E esse é o resultado. Então, procuramos poupar o sacro, e foi feita uma fixação híbrida. Então, a fixação com o uso de bandas sublaminares nas extremidades, banda nessa vértebra que não era passiva de instrumentação pedicular, né? Com um resultado bom. Inclusive, né, quer dizer, eu acho que a técnica da banda como suplementação e proteção do parafuso das extremidades, ela é bastante interessante, um ótimo recurso. Eu prefiro-as em relação aos ganchos, hoje em dia. Eu acho que é uma alternativa bem viável, né? E vejam só que com 12 meses de pós-operatório, esse paciente está bem. Ele teve uma fratura do platô superior da proximal, ele tratou conservador, mas aqui é só um corte tomográfico com 12 meses de tratamento, mostrando que não desenvolveu aquele sinal do para-brisa nos parafusos da extremidade distal, que era mais temido. Só para exemplificar, eu mostro aqui esses casos que eu operei há 15 anos, de um paciente alcoólatra com uma fratura tipo A2, em L3 também, e que, na ocasião, eu optei por uma fixação curta, com pinos de Chans, ainda em aço naquele tempo, e o paciente teve uma evolução favorável. Esse é o último retorno que eu tenho dele, com 6 meses, mas mostrava já um grau de consolidação da fratura e o paciente bem. Mas nem sempre a fixação posterior curta nos pacientes com osteoporose ela traz tão bons resultados. Olha só esse caso dessa senhora de 75 anos, que teve queda em casa, ela estava no pós-operatório recente do estente coronariano, tinha uma fratura tipo explosão A4, com um déficit neurológico transitório, comorbidades, e que teve aqui um ótimo resultado radiológico no pós-operatório imediato, mas que se perdeu no primeiro mês de segmento, né? E acabou resultando na retirada do implante e, consequente, outra fratura aqui em L3 no 6º mês de pós-operatório. Então, às vezes, a economia na cirurgia, por questões clínicas, pelo nível de fragilidade do paciente e tudo mais, pode se resultar numa situação desfavorável, né? Esse outro exemplo aqui, essa paciente do sexo feminino, de 79 anos, com uma história de queda da cadeira, uma radiculopatia de L3. Tem osteoporose em tratamento e 10 anos de bisfosfonatos. E muitas vezes esses pacientes que tomam bisfosfonato há muito tempo acabam desenvolvendo assim, fraturas de explosão com fragmentos no canal, como ela tinha. E, neste caso, a mesma fratura A4, eu fiz a opção do parafuso bicortical, com distração no nível da fratura, com um bom resultado no segmento. Aos 12 meses, uma nova fratura proximal. E no segmento desta paciente, com 20 meses, ela teve uma nova fratura, dessa vez a nível de T3, outra fratura A4, também fixada com fixação posterior pedicular. Eu vejo que a fixação pedicular é a melhor alternativa de fixação. E eu imagino que a fixação no pedículo é o mais importante nesses pacientes com osteoporose. A fixação no corpo é uma fixação que ela agrega pouco. A fixação bicortical ela é uma técnica interessante. E quando a anatomia permite, e o planejamento exige muito planejamento, eu
gosto de usar. E ela te faz abrir mão da cimentação. Não é possível uma fixação bicortical com cimentação, né? E aqui esses designs de parafusos com rosca de passo mais curto no pedículo, que também dá uma pega bem significativa na região pedicular, no parafuso fenestrado, e como o Fogaça falou, o parafuso expansível, né? Que eu tive pouca experiência na vida e não vi grandes diferenças, né? Um ponto importante é que o parafuso de design cônico e o parafuso de design cilíndrico, eles têm particularidades técnicas. A maior questão técnica, que o parafuso cônico ele tem uma pega melhor na região pedicular, mas ele não permite retorno da rosca. Então, uma vez que você insere o parafuso, você tem que progredi-lo até o limite, muitas vezes olhando na radioscopia, porque se você retorna uma rosca ao parafuso, você diminui significativamente a pega do parafuso. Então, o planejamento tem que ser prévio. E no planejamento, eu acho que é importante a gente valorizar as dimensões do pedículo, a dimensão do implante que se vai utilizar e, sem dúvida nenhuma, de todas essas variáveis, a mais importante para garantir a pega do parafuso é o diâmetro do parafuso, que aumenta ao quadrado a pega em relação ao comprimento. Existem, como o Fogaça falou, alternativas, e quando nós vamos para uma cirurgia de um paciente com osteoporose, eu acho que é interessante a gente ter técnicas no bolso, né? Ter alternativas, porque muitas vezes você pode perder uma fixação ou algumas vezes esses pacientes podem manifestar algum tipo de alteração no potencial evocado ou não, na eletromiografia do parafuso estimulada. E aí obrigar você a pensar em alterar a posição. E aí na coluna torácica os parafusos extrapediculares, os parafusos corticais. Mas a precisão de inserção ela é muito importante e talvez métodos de navegação como o ARM sejam estratégias necessárias futuras para tratamento desses pacientes, né? Acho que é esse ponto da fixação pedicular. Alguma observação disso, Fogaça? Alguma questão? Bom, o pessoal aqui, eu estou reunindo algumas perguntas aqui de vários colegas numa só. Eles perguntam assim, como que a gente escolhe se vai usar banda, se vai usar cimento, se vai fazer a fixação bicortical, se vai usar um parafuso cortical? Então, vou deixar você aí falar primeiro qual que é seu raciocínio aí, como é que você escolhe. Bom, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que estudar antes a anatomia de cada vértebra que a gente vai instrumentar e cada vértebra que a gente pode ter como alternativa à instrumentação se a gente não conseguir cumprir o plano inicial, né? Se eu tenho pedículos bons, como nós estamos vendo aqui, nessa imagem aqui inferior, que permite eu colocar um parafuso de diâmetro acima de 6 ou 6,5, eu fico mais tranquilo na fixação posterior. Mas eu acho que nós temos sempre que proteger os parafusos das extremidades. A banda, então, é uma alternativa na proteção do parafuso da extremidade, na mesma vértebra que está o parafuso. E eu passo a banda proximal, eu não faço aquele acesso central para passar a banda, para não lesar o ligamento interespinhoso. Então, eu faço dois acessos, faço um acesso à direita e um acesso à esquerda para passar a banda. Quanto ao sacro, que é um ponto bastante comum de falha de fixação, a melhor proteção da fixação sacral é o parafuso do ilíaco, né? Que agrega morbidade à cirurgia, sem dúvida nenhuma. Quanto à cimentação, eu tenho pouca experiência, eu acho um método interessante, mas eu prefiro, quando preciso, um parafuso bicortical em relação à cimentação. Mas eu não descarto a utilidade, mas eu tenho 2 ou 3 casos cimentados. E você, Fogaça, o que você acha? Meu raciocínio é muito parecido, né? Minha principal preocupação são com as extremidades da armação. Então, normalmente, eu aumento o número de níveis que eu iria originalmente instrumentar se não fosse
um caso de osteoporose, então aumento meus pontos de fixação. Na parte proximal, eu mais uso gancho do que a banda, tá certo? Questão de experiência. Na parte distal, quando eu vou para o ilíaco, então aí normalmente eu tento, se eu tiver que parar em S1 e num osso osteoporótico, eu vou para o ilíaco, passo o parafuso de S2, às vezes passo 2 parafusos de ilíaco, quando a osteoporose é muito grande, e tento fazer um TLIF em L5, S1 para dar um suporte anterior. E do cimento, eu também tenho alguns casos, mas eu sempre acho uma cirurgia mais complicada, você sempre fica com esse risco de extravasamento. Então, eu uso muito mais cimento quando é uma fratura isolada, que eu vou fazer uma cifoplastia, que eu vou fazer uma vertebroplastia. Quando eu tenho que fazer uma armação longa, eu raramente associo cimento, eu acho que é um complicador a mais numa cirurgia grande, e eu já tive casos que chegaram para mim com infecção que eu tive que revisar de parafusos cimentados. E aí aí realmente é uma cirurgia que o planejamento é super complicado, tem parafusos que você não consegue tirar, tem parafusos que você tira e sai meia vértebra junto, né? Sim. E você tinha que tirar aquele porque ele estava no sítio de infecção. Então, eu acabo utilizando mais eu uso menos o adjuvante de cimento e uso mais a técnica cirúrgica e pontos a mais de fixação e vario a minha técnica de fixação entre parafusos e ganchos. Eu penso assim, eu acho que uma máxima que o professor Landim sempre nos ensina é que quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem que saber desfazer, né? E o cimento é justamente esse obstáculo, né? A gente colocar não é tão difícil, mas tirar é impossível, né? Mas ok, vamos lá então. Posso dar continuidade? Tem alguma outra coisa? Então tá bem. Esse outro caso é um paciente de 75 anos, um desembargador aposentado, que fez, num tempo curto, 4 cirurgias lombares, desde uma dissectomia L4, L5, artrodese L3 e L5, lavou a infecção e retirou o implante. Atualmente, ele está restrito ao leito com dor mecânica e tem um déficit polirradicular lombar. Essa é a imagem da última cirurgia que ele havia feito, né? Ele tinha uma densitometria feita antes dessa cirurgia, que já o colocava na coluna com uma baixa massa óssea, e essa é a tomografia de entrada deste paciente. Aqui a ressonância magnética mostrando um fragmento ósseo no canal vertebral, com estenose, que justifica esse quadro polirradicular. Cleiton, vamos para a pergunta número 4. Já tem uma resposta aí, Cleiton? Olha lá, o pessoal já foi mais agressivo, né, Fogação? 52%. S1, pectomia dupla e queijo, posterior híbrida, posterior T10 ilíaco e T10 ilíaco híbrido associada à corpectomia dupla, L3 e L4, e queijo. Ok. Bom, vamos lá. Aqui a cirurgia, eu fiz dupla via com bandas suplementares nas extremidades, com a corpectomia e a via anterior. Então, vejam só. Essa proteção do parafuso proximal,
eu fiz no nível e fiz uma banda para diminuir a rigidez do nível adjacente no parafuso proximal. Então, nós temos aqui em T12 uma banda isolada, sem parafuso, e em L1 banda e parafuso, aí aqui parafuso, aqui duas vértebras que foram retiradas, L5 e S1 com proteção do parafuso de S1 e o parafuso do sacro aqui mais longo possível, né? Com essa evolução. Um mês após, veja só, ele teve um subsidence do cage. O que você acha aí, Fogaça? Você acha de cage em osteoporose? Nesse caso, por exemplo, eu acho que ele precisava, porque você tinha uma massa anterior ali que, por via posterior, dificilmente você conseguiria remover e descomprimir, né? Uhum. Mas é sempre um risco, né? Mesmo o cage intersomático, e esse daí um substituto vertebral, ele tem o risco do subsidence, e muitas vezes ele acaba apoiando no próprio parafuso que você coloca, né? Como aconteceu aqui no parafuso Então, inferior, né? o parafuso acaba sendo o anteparo que vai dar uma sustentação aí para esse cage. Uma coisa que eu coloquei aí, porque eu acho que tem um outro ponto importante, que nós temos que tentar obter um alinhamento melhor possível, né, para diminuir o estresse nos implantes, sem muita agressividade. Esse caso não tinha muito desalinhamento, mas eu acho que um ponto importante é a gente tentar obter a melhor qualidade de artrodese possível, né, para a gente tentar melhorar, diminuir o tempo que esse implante vai ficar sob tensão. E nesse caso, eu usei o BMP nesse cage, que me ofereceu uma boa consolidação num curto período, né? Como a gente está vendo aqui. Você tem alguma experiência em BMP, Fogaça, nesses casos? Eu sou pouco utilizado e só em casos de revisão mesmo que eu utilizei, né? E sempre dentro dos cages procurei utilizar. Mas esse caso aqui, ele tinha tudo para ter falha, né? Então é uma boa indicação, né? Isso eu coloquei dentro do cage e coloquei ao redor alguma coisa. Mas você vê que ele faz uma reação aqui exuberante, né? Eu tenho pouca experiência com o BMP também, mas algo em torno de uns 15 casos. Agora nós acho que estamos sem o BMP no mercado brasileiro, mas ele é fantástico nessa consolidação, ele não deixou a desejar, né? Olha só aqui o paciente com 20 meses de pós-operatório e veja que o cage, ele manifestou algum grau de subsidence, mas depois ele estacionou, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer quando vai fazer a fixação, a gente tem que usar todos os recursos possíveis e eu acho que o BMP foi bem indicado. Mas só falando um pouco do cage, realmente eu não sou muito fã de cage em osteoporose. Olha esse caso que fez 3 fixações laterais com subsidence de todos os cages, que foi complementado posteriormente, né, com parafusos bicorticais. E esse outro caso de uma paciente de 79 anos que fez essa cirurgia cervical, também com cages stand-alone ancorados, mas que com 30 dias mostrou esse subsidence aqui dos 2 cages distais, né? Então, realmente, o cage ele não suporta, a placa terminal do paciente osteoporótico não suporta o cage como um ponto de fixação, no meu ponto de vista. A pergunta aqui da plateia vem exatamente nesse sentido, naquele caso do desembargador que você mostrou. As perguntas são, você parou em S1, e aí as perguntas são, por que você não optou por ir até o ilíaco ou por que você não colocou um cage intersomático em L5-S1? Ok. Bom, é interessante isso aí. Bom, eu gosto bastante de ir até o ilíaco, né? Mas eu optei por proteger o parafuso de S1 com a banda em L5, né? E ele tinha um bom alinhamento. E o cage aqui, ele tinha um espaço bem fechado. Aqui eu acho difícil colocar cage nesse espaço aqui, L5, S1.
muitas vezes, especialmente no osso osteoporótico, quando você vai fazer um cage num espaço como esse, você acaba colocando o cage dentro do corpo, né? Não sei se alguém já teve uma experiência desse tipo, mas eu já tive. Que a gente vai preparar o platô e o cage ele invade o corpo vertebral. E aí acaba não tendo função nenhuma, né? Então, neste caso, eu acho que o princípio do parafuso do ilíaco é proteger o parafuso de S1. E eu protegi esse parafuso fazendo uma banda ao nível de L5. Perfeito. Tá? Só para terminar e ver outras perguntas, mas eu queria só deixar essa mensagem aqui, quer dizer que essas pacientes são desafiadores, eles requerem muito planejamento, requerem precisão na execução da cirurgia, e tudo que você puder usar de redundância para ter precisão e para conseguir ter recursos na sala é fundamental para o sucesso. Nós temos que ter resiliência e ter que reinventar a cirurgia, às vezes no meio do procedimento, e não é incomum, e reconhecer os nossos limites e o limite do paciente. Às vezes nós temos que dizer não para algumas cirurgias, e o paciente com osteoporose é um grande candidato a receber o não de algumas cirurgias de coluna, dependendo do desafio que a cirurgia nos traz. Tá bom? Eu deixo aqui também meu e-mail, meu agradecimento e uma imagem aqui para animar um pouco a quarentena de quem não está nós que estamos tão trancados aqui. Vamos lá. Tem mais alguma questão? Eu acredito que todas as questões foram respondidas, né? Queria agradecer, doutor Fogassa, doutor Kisso, pela noite, pelas aulas. Agradecer a todo mundo a participação novamente e, enfim, desejar a todos aí que se mantenham seguros e espero nos vermos em breve. Então, à disposição aí, quem tiver alguma questão, pode mandar por e-mail. Estamos sempre disponíveis aqui, tanto eu quanto o Risso. E desejo uma boa noite aí, fiquem bem, com saúde todos aí. Obrigado à Meditronic aí por mais esse convite e pela programação aí de deformidade que está cobrindo o ano todo aí. Me agradeço, meus parabéns e obrigado pela audiência de todos. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.